jovem, a igreja ajude aí, porque tem vários versículos que eu vou citar e preciso que vocês leiam rapidamente para ganharmos tempo. Então, o termo aramaico, né, empregado por ele, foi transliterado para a língua grega do Novo Testamento. A palavra Maranatá, ou seja, Mar, que quer dizer Senhor, Ana, que quer dizer nosso, e Tá, que quer dizer vem. Significa o quê? Senhor nosso vem. Então, a igreja primitiva, ela tinha essa esperança de Jesus voltar nos seus dias. Por isso que a salvação dos irmãos era Maranatá. Ou seja, ele estava dizendo, Senhor nosso vem. Era isso que ele estava dizendo, traduzindo. Então, o que significa arrebatamento? Alguém pode dizer o que é que significa arrebatamento? Tirado com força? Pronto, então, ó, o que significa arrebatamento? Ele procede do verbo grego rapazon, que significa algo de forma inesperada. Quando menos se espera, acontecerá. Então, ele vem também de uma palavra do latim, que quer dizer raptus, que originou-se do verbo raptare, que comporta os seguintes significados: tirar, tomar das mãos alguma coisa de forma violenta, certo? Então existem algumas linhas de interpretação para a questão da vinda de Jesus, do arrebatamento. E eu não vou falar sobre elas, eu vou falar sobre a nossa. Porque se você não souber da sua linha de interpretação, como é que você vai aprender dos outros sem saber nem da sua ainda? Né? Então vamos aprender primeiro da gente. Então alguns, eles acreditam, eles são chamados de pós-tribulacionista. O que é pós-tribulacionista? Eles acreditam que o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois da grande, diga assim, depois da grande tribulação. Aí vem uma outra linha que é os diga comigo, mesotribulacionista. Diga comigo, mesotribulacionista. Pronto, os mesotribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja se dará no meio da grande tribulação. E temos nós, diga assim, os pré-tribulacionistas. Pronto, somos pré-tribulacionistas. Acreditamos que Jesus vai vir arrebatar a igreja antes da tribulação e da maledita grande tribulação. Então, cremos dessa forma e temos a nossa base. E qual é a nossa base? O texto que a gente leu, Tessalonicenses. Mas temos outras aqui, sim. Então veja bem, para nós, esse evento ele vai acontecer em duas etapas. A gente crê tanto na vinda invisível, que quando Jesus voltar, a igreja vai ser arrebatada e vai sumir uma grande parte da população, porque vamos ser transladados, arrebatados. Eu vou falar os milagres que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Vou citar pelo menos 3 milagres que vão ocorrer. É por isso que nem todos acreditam, porque é uma questão de milagre, certo? E milagre, meu filho, é quebra de lei física. Amém? Só quem pode quebrar a lei é aquele que criou, que é o Senhor. Então veja bem, em primeiro lugar, a gente acredita que ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é a vinda, diga comigo, a vinda invisível. Que é justamente quando a Bíblia vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Ser arrebatado, irmão. Está lá no texto. E por que não é arrebatamento? E a Bíblia vai falar numa velocidade tremenda, porque Paulo vai falar também como é o arrebatamento e quando. Só que quando ele não vai dizer necessariamente o dia. Vai dar algumas dicas aqui pra gente, tá bom? Mas o dia e hora ninguém sabe, nem o tempo, nem o momento. Então a gente acredita que o arrebatamento se dará em 2 vindas, em 2 fases, melhor dizendo. Primeiro é rapto e depois é vinda. Eu vou citar aqui alguma coisa e peço para os irmãos lerem, para a gente, se der tempo, a gente vai explicando aqui, tá bom?
no rapto, ou seja, no arrebatamento, a igreja será retirada da terra para se encontrar com o Senhor nos ares. Na vinda, que seria a vinda em glória, depois da grande tribulação, o Senhor virá com a igreja para instalar o milênio na terra. Presta bem atenção, quando eu falar rapto, você já interpreta por arrebatamento. Quando eu falar vinda, você interpreta pela segunda fase da volta de Jesus, tá bom? Que é a segunda etapa. Então, no rapto, Jesus irá para a igreja. Na vinda, o Senhor virá para o mundo, para julgar as nações com vara de ferro. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 1:7. Então ele vai vir para o mundo. Aí já é a vida em glória, já é diferente. Para a igreja é o rapto, para o mundo é a vinda. Eu estou por etapa para vocês entenderem aí, porque senão... Alguém pode ler Apocalipse 1:7 para mim, por favor? Um obreiro, um irmão, um jovem, uma criança, alguém que desenrola de Bíblia. Eis que vem com as nuvens. Olha aí. Todo olho verá. Todo olho verá. Até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre todo olho o verá. Até o que os transpassaram. Quem foi que os transpassaram? Diga comigo, os judeus. O povo de Israel. Obviamente que os que são cristãos salvos em Cristo Jesus vão subir também, mas aqueles que não são vão ficar. E a gente vai provar aqui. Então, no rapto, a igreja subirá com Cristo. Na vinda, a igreja virá com ele. Colossenses, abra aí, leia, capítulo 3, versículo 4. Colossenses 3 e 4. Glória a Deus. Colossenses 3 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, Escute aí. se manifestar, então também nos manifestarei com ele em glória. Nos manifestaremos com ele em glória. Então Cristo já vai estar com a igreja, certo? No rapto ele vem para a igreja, na vinda ele vem com a igreja. Então no rapto, no arrebatamento, a igreja irá, diga assim comigo, no rapto, olha para cá, todo mundo olha para, não olha para ninguém, olha para cá. No rapto, a igreja irá para o céu. Na vinda, Cristo virá com Cristo, melhor dizendo. Virá com Cristo. Na vinda, diga comigo, na vinda, virá com Cristo. Para o início, ao milênio, na terra. Certo? Então veja bem, no rapto, Cristo virá para os mortos e os vivos. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Mas depois aí, não é tempo depois, não, vai ser junto. Aqui Paulo está falando por etapas, sistematicamente. Pode ver no texto que a gente leu, olha aí, ó. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. O que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica é que a gente que está vivo não vai anteceder os que dormem. Paulo está dizendo assim, ó, quando houver o arrebatamento, não é vocês que vão primeiro, depois os mortos vão depois, não. Os mortos já ressuscitarão e nós, junto com ele, estaremos com Cristo nos ares. Amém? Nos encontraremos com Cristo nos ares. Então, no rapto, Cristo virá para os mortos e os vivos, na vinda para Israel, de forma visível, onde ocorrerá a conversão nacional dos judeus e destruição dos seus inimigos. Quem já assistiu aqui o filme Megiddo? Pronto, ele mostra justamente essa parte da segunda fase da vida. Quem já assistiu Deixado para Trás 1, 2 e 3?
pronto, ele já fala a parte do rapto, do arrebatamento. Enquanto Deixado para Trás mostra essa parte do rapto, do arrebatamento, o filme Megiddo já mostra a parte da segunda etapa desse arrebatamento, que já é a vinda em glória. Primeiro é a vinda invisível, depois é a vinda em glória. Primeiro é o rapto, depois é a vinda. Amém? Vocês vão entender? Diga amém? Amém. Então, o verbo rapazon, é empregado 14 vezes no Novo Testamento. Significa roubar, carregar, despojar. É o que está lá em Mateus capítulo 12 e versículo de número 29. Alguém pode ler Mateus 12, 29 para mim? Glória a Deus. Olha aí. E furtar os seus bens. Se primeiro não maniecar o valente, saqueando então a sua casa. Olha aí. Está vendo? É mais ou menos isso que vai acontecer. Roubar, furtar, tirar, arrancar. Então veja bem, diga comigo assim, ó. Quando? Mas diga com fé. Quando? E como? Será o arrebatamento? Quando e como acontecerá o arrebatamento? Eu vou dizer aos irmãos. Em primeiro lugar, Marcos 13 e 29 vai dizer que o tempo está próximo. Ele não diz quando é, mas ele diz que o tempo está próximo. Está às portas, está próximo. Em Mateus 25 e 13, que é na parábola lá das virgens, ele vai dizer assim, ó, não sabeis, diga comigo, nem o dia, nem a hora. Agora veja, mesmo a Bíblia estando escrito assim, teve um monte de gente aí, de líderes, que marcaram a data da volta de Jesus. Fizeram um estudo lá e marcaram. E todas as datas deu errada, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Ele não deixou a data. Ele não deixou, certo? Então, em Marcos 13, 32 também vai falar que ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia também vai dizer em Mateus 24, 50 que o dia e a hora não, eles são desconhecidos. Se o dia e a hora é desconhecido, por que as pessoas acreditaram que Jesus ia voltar no ano 2000? Os irmãos lembram dessa história? Lembra que no ano 2000 teve uma revolução, 1999, agora vai ser 2000. Eita, virada de milênio, Jesus vem. Nos Estados Unidos teve gente que vendeu casa, sabia? Aconteceu mesmo. Teve gente que se matou, teve gente que vendeu casa, acreditando numa mentira, irmãos, porque a Bíblia não diz o dia nem a hora, nem Jesus disse. Ele vai dizer nem os anjos, e tem uma hora que ele vai dizer nem o Filho. Tem um momento que o próprio Jesus se reserva de falar sobre isso, porque não era o momento, não era ideal, não era permitido isso ser falado. O próprio Pai é um mistério do Pai e o Filho e o Espírito Santo. E só compete à igreja naquele dia que Paulo vai dizer, num momento. Aí vai acontecer. Viu? Então, em Mateus 24, 50 vai falar sobre isso. O dia e a hora são desconhecidos. Em Marcos 13, 33 vai dizer que não cabe a nós saber o tempo. Em Marcos capítulo 13, versículo 33, se quiser anotar para ler em casa, diz assim, não cabe a nós saber o tempo. Ou seja, a palavra está dizendo, não cabe a vocês saber o tempo. Escuta, olha bem para cá. Já pensou se vocês soubessem o dia que fosse morrer? Irmão, mas já pensou se a gente soubesse o dia da nossa morte? Mas seria complicado, não? Seria ou não seria? Complicado. Porque a gente já ia sofrer duas vezes, ia sofrer por antecipação. Já no caso do arrebatamento, ia haver muito má fé. Alguém ia viver sua vida para lá, né? E depois ia vir, como se nada tivesse acontecido. Mesmo sabendo que não ia ter galardões, ou ia ter pouquíssimo galardão. Então, queridos, fica difícil, mas o texto vai dizer, não cabe a nós saber o tempo. Lucas 21 e 36, pode notar aí, vai dizer assim, ó, vigiai, diga comigo, vigiai
Se não cabe a nós saber o dia e a hora, se não se sabe o dia, a hora, nem o momento, nem o tempo, então vigiai. Diga comigo, vigiai. Em todo o tempo. Todo o tempo. Já que a gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento, então vigia em todo o tempo. Vamos estar vigilando em todo o tempo, porque pode ser a qualquer momento. Então eu falei, quando acontecerá, não foi? Agora como? Como é que vai acontecer? A gente não sabe quando e como, mas a Bíblia dá algumas dicas. Como acontecerá? Tessalonicenses, vê aí na leitura que a gente fez no capítulo 4, não, no 5 já, e versículo 2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, ninguém espera. Quem espera o ladrão vir? Quem fica esperando? Não, o ladrão vai vir hoje. Se a gente soubesse um dia que um ladrão fosse querer entrar na nossa casa, a gente chamava logo 4 carros da polícia, botava lá na frente, não era? Chamava o batalhão todinho aí de Paulista, 7º batalhão, chamava mais outras pessoas aí e botava lá na frente, não era? Mas a gente não sabe. Ele diz o quê? Um ladrão de noite, uma hora que ninguém espera. Vai ser um ladrão, certo? Vai ser também Lucas capítulo 17, pode anotar aí, e versículo 24, como um relâmpago que sai do Oriente aí, ó, se mostra no Ocidente. A gente espera o relâmpago vir? Não, de repente ele veio. De repente ele veio, e depois que vem relâmpago, vem trovão, né? É por isso que a Bíblia vai dizer que vai vir densas trevas. O dia do Senhor vai ser um dia poderoso. Só que o dia do Senhor a gente não pode confundir com a vinda de Jesus. E aí muitos se confundem. Eu vou explicar essa diferença. Então, ele virá também o quê? Diga comigo, ele virá como um ladrão. Agora diga, ele virá como um relâmpago. Agora diga, ele virá num abrir e piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52. Alguém pode ler para mim? 1 Coríntios 15, 52, para a gente explicar um pouquinho sobre isso aí. No versículo 21, Paulo vai dizer assim, ó: eis que vos digo um mistério. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou revelando para vocês o que estava oculto. Eu estou revelando, esclarecendo, explicando para vocês esse mistério, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, ele está falando da velocidade desse arrebatamento. Aqui a gente pode traduzir por num momento, átomo, uma unidade indivisível de tempo. Não tem como dividir em duas partículas, não tem. Indivisível. Alguém vai dizer que em 1/1000 de segundo. Mas não tem como. Paulo vai fazer uma suposição que não tem como explicar. Nenhuma máquina vai poder detectar o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque é um mistério, é um milagre. É uma coisa que só Jesus faz, só Deus pode fazer um negócio desse. Então, o arrebatamento da igreja, diga comigo, o arrebatamento da igreja terão 3 milagres. 3 milagres. Eu vou dizer o primeiro milagre. O primeiro milagre que vai ocorrer diga comigo, a ressurreição dos mortos. Lembra que o nosso pastor Egis pegou aqui? Como é que pode alguém que morreu há 12.000 anos atrás, cara, não tem mais nada? Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus que cria a existência. Ele torna a existir aquilo que não existia mais. Então você não existia, Ele não nos criou? E agora vai haver o milagre da ressurreição. É coisa que poucos pregam por aí. Quem prega mais é os cristãos. Desde a época de Paulo, de Pedro, de Tiago, que eles eram criticados por crer nessa fé da ressurreição, que é a esperança da igreja, é a nossa esperança. Paulo vai falar no capítulo 15 de Coríntios. Se não existisse ressurreição, irmãos, o evangelho seria vã. Se não existisse ressurreição, mas é a nossa fé, é vã. Como é que eu não vou acreditar
coisa dessa? Como é que eu vou confiar no Evangelho se eu não crer na ressurreição? Se o próprio Jesus foi o nosso primeiro modelo de ressurreição. Está lá. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é o primogênito dos mortos, quem primeiro ressuscitou em corpo glorioso. E isso é o modelo da ressurreição da igreja. Então veja bem, essa é a nossa esperança. Então, a ressurreição dos mortos em Cristo. Tessalonicenses 4 e o versículo 16 vai falar onde a gente leu. Mas na Bíblia, pelo menos 3 tipos de ressurreição. Diga comigo, ressurreição de mortos. Pronto, teve alguns que morreram e depois ressuscitou. Inclusive um homem que caiu na cova de Eliseu ressuscitou, mas depois ele morreu. Lázaro morreu, ressuscitou, mas depois morreu. Então a ressurreição de mortos. Já a ressurreição de Jesus é ressurreição dentre os mortos. Jesus ressuscitou de uma vez para sempre, para não morrer, mas foi o único que morreu e ressuscitou e está vivo para todos sempre. Amém. Mas há também na Bíblia a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 21 vai falar sobre isso. Já a ressurreição dentre os mortos, Romanos 1 e 4. Alguém pode abrir e ler para mim aí? Romanos 1 e 4. A ressurreição dentre os mortos. A ressurreição de mortos é João 11, 25, né? Aquela passagem, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida que em mim. Romanos 1, 14. Alguém pode ler para mim, por favor, por gentileza? O que é que diz? Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. 1, 14, pode ler. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É isso mesmo? Colossenses 1, 16. Por favor. Esse tem Romanos aqui, está fora. Colossenses 1, 18. 1, 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio. Olha aí. E o primogênito dentre os mortos. É o princípio e o primogênito dentre os. Ressurreição dentre os mortos. Para quem tudo tenha a preeminência. Glória ao nome de Jesus. Então, o primeiro milagre que vai ocorrer, diga assim comigo: o primeiro milagre é a ressurreição dos mortos. É por isso que é difícil o mundão entender isso aí, irmão. Porque existe fé, mas é uma fé empírica. É uma fé num Deus que a gente sabe que Ele pode fazer. Amém? Num Deus que Ele sempre prova aquilo que Ele faz. A gente vê acontecer coisas impossíveis, e a gente começa a dizer: realmente esse Deus é um Deus que pode fazer isso, porque Ele fez isso na minha vida, Ele fez isso na vida de fulano, e Ele pode muito mais. Então o segundo milagre que vai acontecer, diga assim comigo: o milagre da transformação. Pronto. Primeiro é o milagre da ressurreição. A Bíblia diz que o mar dará os seus corpos, os ares darão os seus corpos, a terra vai dar os seus corpos, e outros mais vão dar os seus corpos. O Hades já é na outra ressurreição, já é na ressurreição para a condenação. Então veja bem, o milagre da transformação. Está onde, irmão? Coríntios 15, 52 por diante. Vai dizer que esse corpo que é corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, o corpo que é corrupto vai deixar de ser corrupto. Que é corruptível, ele vai deixar de ser corruptível. Ou seja, ele vai ser um corpo permanente. Ou seja, ele vai ser um corpo que não vai se corromper, melhor dizendo. E aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Era um corpo que morria, mas agora não vai morrer mais. É isso que Paulo está dizendo. Então é o milagre da transformação. Nosso corpo será um corpo transformado. O mesmo corpo, mas transformado e glorificado. Sem pecado. Vai ser um corpo santo, sem pecado, puro.
sem corrupção. Vai ser um corpo incorruptível. Não vai se corromper mais com nada. Porque é um corpo que vai morar onde? No céu, pela misericórdia de Jesus, porque ainda aqui nenhum merecia isso. Mas a misericórdia dele vai fazer esse corpo nosso corruptível se transformar em um corpo incorruptível. É aquele mesmo corpo que Jesus fez, do que Jesus ressuscitou lá, que tanto pegava na matéria, como atravessava a matéria. Tanto ele podia abrir a porta, como ele atravessava a porta e dizia: paz seja convosco. É um corpo nesse grau aí que a gente vai ter, certo? Então, as almas que estiverem mortas, ela vai ressuscitar. Tá certo, irmãos? Então veja bem, Filipenses 3:21, leia aí para a gente entender melhor o que eu estou falando, para a gente embasar a palavra. Filipenses 3:21 vai falar dessa transformação desse corpo também. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si e a todas as coisas. Meu amigo, todas as coisas, material, vai ser sujeita a nós. Então é um corpo que tanto vai pegar a matéria como vai atravessar a matéria. É isso que está dizendo lá, Filipenses 3:21. Vai ser um corpo semelhante ao dele. Corpo glorioso, perfeito. Diz: vamos estar em estado perfeito. É por isso que diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Então o arrebatamento da igreja, primeiro vai ter a ressurreição, depois a transformação. Os ressuscitados também serão transformados em corpo incorruptível, semelhantes. Certo? Isaías 43, deixa eu ver aqui. Não, não é esse não. É outro texto, tá? Um corpo glorioso, totalmente glorioso. Diga assim comigo: um milagre